Olá, gente. Como vão? Tudo bem? Eu sou o professor Alexander Ruas, diretor do curso Múltiplos, localizado aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio de Janeiro, próximo aqui à Cinelândia, que já se estabeleceu, e hoje a gente é referência na preparação para os concursos, para os tribunais, principalmente TRT. Hoje a gente tem um produto aí maravilhoso que aprova vários candidatos para todo o TRT todos os TRTs do Brasil, todos os tribunais no geral, e também na área de tecnologia da informação. Eu separei esse momento até para quem não nos conhece ter oportunidade para conhecer nossos cursos aqui. Muito bem, eu sou professor de raciocínio lógico, matemática e estatística, uma matéria que vem sendo cobrado bastante aí nos concursos, principalmente porque é uma matéria que cria uma dispersão entre os alunos. Porque se você estudar bem direito, estudar bem língua portuguesa, você consegue uma boa nota. Agora, raciocínio lógico é uma coisa imprevisível, que o campo de possibilidades de cobrança dentro do concurso é muito grande. Então, se você simplesmente ignorar essa matéria, raciocínio lógico e matemática, eu só vou fazer concurso que não caia essa matéria. Então, você vai estar perdendo várias oportunidades de concursos excelentes, com excelentes salários. Eu sou funcionário público, eu sei como é bom ser funcionário público, ter esse patrão que é o governo, que te paga em dia, paga um salário que é bem acima do mercado. E é uma atividade tranquila, porque a maioria dos órgãos públicos não tem fins lucrativos. Como é que está aí, Mota? A maioria dos órgãos não tem fins lucrativos, então você vai atender o público, não tem aquele estresse que é uma empresa que tem que bater meta e o patrão está lá enchendo o teu saco, você trabalhando às vezes final de semana, respondendo e-mail, celular, viajando. Tem órgãos até, tem empresas que pagam super bem, mas assim, você não tem vida. E quando você tiver lá os seus 50, 40, 50... o teu patrão simplesmente, o teu salário já está muito alto, tem aquele estagiário que já aprendeu todo o serviço, eu vou substituí-lo. Ele vai ganhar muito menos, então é o que acontece. Aí você vai ficar aí no mercado, aqui no Brasil, principalmente, eles não valorizam a experiência e eles querem simplesmente trocar você por um estagiário que aprendeu o teu serviço com um salário bem mais baixo. Então a melhor coisa é você ser funcionário público. Se você está aqui nos assistindo, com certeza a tua intenção é essa. Muito bem, gente, olha só, as questões que eu vou trabalhar, você pode ir lá no Facebook, pode ir na minha página, Alexander Ruas, Facebook, Alexander Ruas, me localiza lá, eu postei esse material no Google Drive, você pode baixar e acompanhar a nossa aula aqui. Então você acompanha simplesmente aqui, depois assim que você tiver uma oportunidade, você vai lá e baixa o material e revisa esse vídeo que depois ele vai para o nosso canal do YouTube, tá? O curso Múltiplo tem um canal lá com vários vídeos, que depois eu vou dar uma dica, vídeos importantíssimos, até para você conhecer a nossa equipe de professores, para quem não conhece, tá ok? Vamos então, gente, vamos ao nosso trabalho? É o seguinte, eu não vou seguir aqui essa ordem, essa questão aqui é uma questão muito boa, que envolve vários assuntos ao mesmo tempo. Então, para você entender melhor essa questão, eu vou pegar essa questão aqui, ó. Essa questão. Questão número 4 do nosso material. Veja bem, para construir um muro, João levaria, bota um i aqui, 30 dias e Carlos levaria 25 dias. Os dois começaram a trabalhar juntos, mas após 6 dias, deixa o trabalho. 2 dias após a saída ou seja, 2 dias após a saída do João, Carlos também abandona. Aí entra uma terceira pessoa, que é o Antônio. O Antônio sozinho consegue terminá-lo, ou seja, a construção do muro, ele consegue terminar a construção do muro em 24 dias. Vem a pergunta da nossa questão. Para realizar a construção do muro sozinho, Antônio levaria... Vamos lá, gente. Esse tipo de questão envolve um assunto que eu costumo denominá-lo como questões de torneira.
Tá? Tem tudo a ver com a questão de torneira. Você vai perceber e vai conseguir linkar esses dois assuntos num só. Vou deixar aqui o quadro branco e você vai perceber o seguinte. Digamos que eu tenho aqui uma torneira A. Ok? Uma torneira A que enche um reservatório em 3 horas. Uma torneira B que enche esse mesmo reservatório em 6 horas. Ok? Esse tempo aqui é o tempo que essa torneira aberta levaria para encher um reservatório lá qualquer. Eu não estou falando nada de capacidade. Qual é a capacidade do reservatório? Se na questão for dada a capacidade, você pode desprezar. Porque a gente vai ver o seguinte, a gente vai chamar de 1 inteiro. Uma capacidade, um valor, 1 na matemática significa a totalidade, 1 inteiro. E 1, se você transformar em percentual, 1 significa 100%. Então, o total, 1 inteiro, o reservatório inteiro. Ok? Então, a gente não vai trabalhar com capacidade aqui. Então, essa torneira A, ela enche esse reservatório em 3 horas. Essa aqui, sozinha, a torneira B, enche esse mesmo reservatório em 6 horas. Normalmente, a pergunta é o seguinte, a torneira A e B juntas, as torneiras A e B juntas, vão encher esse reservatório em quanto tempo? É o X da questão, quanto tempo levaria se as duas fossem abertas simultaneamente e quanto tempo esse reservatório ficaria cheio? É exatamente o que a prova pergunta. Vamos entender isso aqui, porque não adianta, eu vou falar o seguinte, ó, joga aqui essa fórmula e você vai ser feliz. A fórmula, em muitos casos, não vai servir de nada. Se você não entender a essência, o raciocínio da questão, você não vai conseguir desenvolver outras questões mais bem elaboradas, como é o caso da nossa Fundação Carlos Chagas, que ela simplesmente não te dá a questão para você aplicar aquela formulazinha que você aprendeu lá com o professor, aquele macete. Ó, macetão, vamos lá, joga essa fórmula que você vai ser feliz, aquela fórmula mágica. Vai com calma, porque nem tudo são flores. Às vezes você decora aquela fórmula e não consegue fazer nada com ela. Mas a gente vai chegar nela também, ela é útil, mas você tem que saber como a gente chegou até ela. Olha só, gente, eu vou trabalhar com a filosofia aqui de física. Eu vou perguntar para você qual a velocidade da torneira A e qual a velocidade da torneira B. Velocidade de enchimento. Ou seja, eu vou dividir a capacidade, né? A capacidade pelo tempo. A capacidade de 1 inteiro dividido por 3. A torneira A enche esse reservatório na velocidade de 1/3 da sua capacidade por hora. A cada hora, essa torneira joga uma quantidade de água que corresponde a 1/3 da sua capacidade. Então, olha só, acompanha aqui o reservatório. Na primeira hora, eu enchi 1/3. Na segunda hora, eu enchi 2/3. E na última hora, na terceira hora, 3/3 do reservatório, ou seja, 1 inteiro, está cheio. O reservatório vai estar cheio após 3 horas da torneira aberta. Então, essa velocidade, ela significa que a cada hora, essa torneira joga uma quantidade de água que corresponde a 1/3 parte da capacidade do reservatório. Muito bem. Então, visto isso, a velocidade da torneira B é de 1/6 da capacidade por hora. Então, a cada hora, essa torneira B joga uma quantidade de água que corresponde à 6ª parte do reservatório, a 6ª parte da capacidade do reservatório. Em 1 hora, 1/6, 2 horas, 2/6, em 3 horas, 3/6, em 4 horas, 4/6 e por aí vai. Em 6 horas, ela encheria totalmente o reservatório. Ou seja, a velocidade, então, eu vou colocar aqui que a velocidade é a capacidade dividido pelo tempo. A velocidade é a capacidade que normalmente a gente chama de 1. Ou seja, o tempo de enchimento do reservatório inteiro, 1 inteiro, e o tempo. Pode ser que essa velocidade possa ser calculada de maneiras diferentes, ou seja, para encher metade do reservatório leva um tempo X. Então você divide 1/2, que é a metade do reservatório, pelo tempo. Seja a fração que for do
da capacidade do reservatório, e se você dividir pelo tempo que ela leva para encher essa fração, você vai achar a mesma velocidade, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Qual seria então a velocidade da torneira, das duas torneiras juntas, A e B juntas? Qual seria? Essa velocidade, então, você percebeu que a velocidade é o inverso do tempo. Se leva X horas para encher o reservatório, as duas torneiras juntas, a velocidade vai ser 1 sobre X. E você há de concordar comigo que a velocidade das duas torneiras, A e B, as duas torneiras juntas, é a soma das velocidades das torneiras individuais. Veja só, imagine se essa torneira A jogue 100 litros de água por hora. A torneira B, 150 litros de água por hora. As duas juntas vai ter uma velocidade que você vai somar. 100 e 150, as duas juntas vai ter uma velocidade de enchimento de 250 litros por hora. Então, a velocidade das duas juntas é a soma das duas velocidades individuais. Então, você tem aqui, ó, qual a velocidade das torneiras A e B? 1 sobre X. Qual a velocidade da torneira A? 1 sobre 3. Que nesse caso aqui, por enquanto, eu vou colocar TA. Eu sei que esse tempo A vale 3, mas vamos colocar TA para a gente chegar naquela tão conhecida fórmula. Isso é importante, você vai ver que nessa questão que a gente vai resolver, se você não tiver esse conhecimento, você vai ficar perdido. Já para a torneira B, a velocidade vai ser 1 sobre TB, ou seja, 1/6, ok? Quando eu desenvolvo isso aqui, gente, o que vai acontecer? 1 sobre X, esses dois aqui eu vou tirar um MMC. Entre TA e TB, eu vou tirar um MMC, que vai ser o quê? TA vezes TB. TA-TB dividido por TA, aqui é TB. O MMC entre duas formas literal é o produto deles. TA-TB dividido por TB dá TA. Então, aqui vai ficar TB vezes 1, que é TB, mais TA vezes 1, TA. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a primeira fração, vou inverter a segunda fração para a igualdade permanecer. Então, eu tenho aqui, ó, X. Qual é o inverso de 1 sobre X? X é igual a TA vezes TB dividido por TA mais TB. Essa é a tão conhecida, tão famosa fórmula que quando você tem duas torneiras com velocidade diferente, uma que gasta um tempo TA e outra que gasta um tempo TB, se as duas forem abertas simultaneamente, o que vai acontecer? O tempo de enchimento vai ser o produto desses tempos dividido pela soma. Se você gravar isso aqui, vale a pena porque algumas questões você pode aplicar isso direto, mas não são todas, ok? Não são todas. Então, isso aqui que eu queria falar com vocês. E de uma forma geral, se eu tenho aqui várias torneiras, aqui só posso usar quando forem duas torneiras. Agora, imagine se forem 3. Então, a velocidade é o inverso do tempo. Do tempo de todas elas juntas, 1 sobre X. Então, é a soma das velocidades delas individuais. 1 sobre TA, mais 1 sobre TB, mais 1 sobre TC. E por aí vai. Vai somando as velocidades das torneiras individuais. A soma dessas velocidades vai dar a velocidade de todas elas juntas. E com isso você acha o X, que é o tempo. Ok? Então, em cima desse parêntese que eu abri aqui, vamos ver como é que eu resolvo então aquela questão. Ó, se você tiver alguma dúvida, você tem um chat. Tem um chat aí na própria transmissão, alguma observação, alguma sugestão, fique à vontade, tá ok? E não deixe de falar de onde você é. Se você é do Sul, do Norte, se você é de Brasília, se você é de Minas, por favor, faça esse contato com a gente, que a gente vai ter o prazer de responder. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte, ó, repare que ela tem tudo a ver com torneira. Eu vou ler essa questão de uma forma, depois eu vou ler de outra. Para construir um muro, João
levaria 30 dias e Carlos levaria 25 dias. Vamos imaginar que fosse uma torneira. Para encher um reservatório, a torneira J levaria 30 horas e a torneira C de Carlos, levaria 25 horas. As duas torneiras foram abertas simultaneamente, ou seja, os dois começaram a trabalhar juntos. As duas torneiras foram abertas simultaneamente, que é a mesma ideia. Mas após 6 dias, João deixa o trabalho. Ou seja, após 6 horas, a torneira J é fechada. Imagine se isso aqui fosse uma torneira. O que você faria diante de uma questão dessa? Essa questão aqui é ridícula, a gente vai mostrar para vocês. Você simplesmente ia pular e ia para outra. Bom, já era. Então, após 6 dias ou 6 horas, a torneira J é desligada, ou então João deixa o trabalho. 2 dias após a saída deste, ou seja, 2 dias após se fechar a torneira J, fecha também a torneira C, ou seja, Carlos também abandona. Aí entra uma terceira torneira, que é a torneira A, de Antônio. Então o Antônio ele consegue encher o reservatório, completar o reservatório, né? Consegue sozinho terminar em 24 horas, 24 dias. Agora vem a pergunta, para a realização da construção do muro, aí é o muro inteiro. Sozinho Antônio levaria, ou seja, para encher totalmente o reservatório do muro, o Antônio, a torneira A, levaria quanto tempo? Então é o seguinte, eu tenho aqui a torneira, o João que ele faz o muro em 30 dias, tem o Carlos que ele faz o muro em 25 dias, ok? Então me diz aqui, qual é a velocidade dos dois? O João, ele tem uma velocidade do João, de 1/30 do muro por dia. Ou seja, a cada dia o João faz 1/30 do muro, o João. Já o Carlos, a velocidade do Carlos é de 1/25 por dia. A cada dia o Carlos faz a fração do muro que corresponde a 1/25. Então, em um dia de trabalho do Carlos, já elaborou 1/25 do muro. Em 2 dias, 2/25 e por aí por diante. A questão agora é saber quanto tempo o João trabalhou e quanto tempo o Carlos trabalhou, para saber quanto que do muro foi feito pelos dois. Repare que os dois começaram a trabalhar juntos. Mas após 6 dias, João deixa o trabalho. Então, o João ele só trabalhou 6 dias. Porque depois de 6 dias ele abandonou o trabalho. O Carlos continuou. Então, ele trabalhou 6 dias, mas quanto tempo? 2 dias após a saída do João, após a saída deste, Carlos também abandona. Ou seja, o Carlos trabalhou os 6 dias juntos com o João e depois trabalhou mais 2 dias. 6 mais 2. O Carlos, ele trabalhou 8 dias. Ok? O Carlos, ele trabalhou 8 dias. Então, quanto que foi feito? Que fração do muro foi feito pelo João e que fração do muro foi feito pelo Carlos? Olha só. O João faz 1/30 do muro por dia. Se ele trabalhou 6 dias, então ele fez 6/30. Concordam comigo? A cada dia ele faz 1/30. Em 2 dias, 2/30. Em 3 dias, 3/30. Em 6 dias, 6/30. Sendo que essa fração aqui eu vou simplificar. Divide por 6, dá 1. Divide por 6, dá 5. O João, ele já fez 1/5 do muro. E o Carlos? O Carlos, em 8 dias, ele fez 8/25. Já que a velocidade dele de trabalho é de 1/25 por dia, então o Carlos fez 8/25. Essa fração aqui não dá para simplificar. Então, eu vou colocar uma vírgula aqui, eu vou sumir com a questão, só para você memorizar os dados. Então, eu já sei o que o João fez, eu já sei o que o Carlos fez. A partir daí entra a figura do Antônio, que ele vai
terminar o muro, ou seja, fazer o que sobrou. Eu já sei o que foi feito, eu consigo agora calcular o que faltou. E o que falta aqui? Vamos lá. Total feito. Total feito. O total feito, eu tenho aqui 1/5 feito pelo João e 8/25 feito pelo Carlos. Eu vou somar a fração de trabalho feito por cada um deles para saber o total feito. Essa soma aqui é muito fácil. O MMC aqui é 25. 25 aqui dá 5. Aqui dá 1. Eu tenho aqui 5 vezes 1, 5. 1 vezes 8, 8. Eu tenho 13/25. Então, gente, olha só. João e Carlos, nesse período que eles estiveram trabalhando, eles já fizeram 13/25 do muro. Ou seja, pega o muro e divide em 25 pedaços. Desses 25 pedaços que teriam que ser feitos, eles já elaboraram 13. Então, o que resta? Vamos lá aqui. Restam de um inteiro, do muro inteiro, já foi feito 13/25. Essa conta aqui, ela não precisa nem ser montada. Se de 25 ele já foi feito 13, restam 12 de 25. Ou seja, restam 12/25. Então, divide o muro em 25 pedaços. 13 já foi feito, restam 12 de 25. 13 foram feitos, restam 12 de 25. Ou seja, a fração que resta a ser feita é de 12/25. Quem é que faz esse resto aqui? Lembra quem é a terceira pessoa que entrou na jogada? O Antônio. Lê aí no seu material, se você pôde imprimir, ou então vai na tela lá. O Antônio que entra na jogada, ele faz esse restante. O Antônio, ele faz esse restante, que é 12/25, em quanto tempo? Em 24 dias. Em 24 dias. Eu já tenho uma proporção de trabalho, já tenho a velocidade de trabalho do Antônio. Eu já tenho as proporções que ele tem. Ou seja, ele faz 12/25, 24 dias. Eu posso agora montar uma regra de 3. Se essa fração ele fez em 24 dias, a pergunta da questão é o quê? Para fazer o muro inteiro, ou seja, para fazer o 25/25, para fazer o muro inteiro. Quanto tempo levaria? Aí é uma regra de 3 simples. Vamos lá. Regra de 3 simples. T é igual a 12/25. Isso aqui eu não risquei, né? É o macete que eu tenho aqui, ó. Risco T, risco X. O que eu risquei aqui fica embaixo. O que eu não risquei fica em cima. Ok? Ou melhor, é o contrário. O que eu não risquei fica assim. O que eu risquei, desculpe. O que eu risquei fica em cima, que é o 24 vezes 1, que não precisa, né? E o que eu não risquei fica embaixo. Então, isso vai dar quanto? Divisão de fração, pessoal. Vamos lá, meu povo. Eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. É isso aqui. Vou simplificar aqui, ó. 24 com 12. Aqui eu tenho 2. 2 vezes 25. 50. Já temos a resposta. O Antônio, para elaborar, para construir o muro inteiro, ele levaria 50 dias, que é a nossa resposta. Então, resposta, 50 dias que o Antônio vai levar para fazer o muro inteiro. Vamos apagar aqui? Que isso aqui, ó, gente, não se preocupe, que isso aqui amanhã vai estar no YouTube, você depois pode rever esse vídeo e fazer as anotações com mais cuidado. O mais importante agora é você entender o raciocínio e amanhã você fixa esse raciocínio assistindo o vídeo novamente. Ok? Vamos agora para a primeira questão. Essa questão eu deixei para resolver depois, porque aqui eu já dou a base da torneira e aqui eu já entro com essa base e você consegue entender melhor. Então, vamos ler a questão. Ao saber que alguns processos
deviam ser analisados 2 analistas judiciários do Tribunal Regional do Trabalho, o Sebastião e o John, se incumbiram dessa tarefa, sabendo que dividir o total de processos entre si em partes inversamente proporcionais a seus respectivos tempos de serviço no tribunal. 15 e 5 anos. Com certeza, 15 e 5 anos, respectivamente, né? Aí vem mais uma informação. Sebastião levou 4 horas para sozinho analisar todos os processos que lhe couberam, enquanto que sozinho John analisou todos os seus em 6 horas. Se não tivesse dividido o total de processos entre si e trabalhasse simultaneamente em processos distintos, quanto tempo seria necessário até que todos os processos ficassem analisados? Repare, a questão envolve divisão proporcional, e envolve também aquela questão que a gente chama de torneira, porque Sebastião faz sozinho todos os processos em 4 horas e o John em 6 horas. Ele quer saber o tempo que os dois levariam. Mas olha só, antes de chegar nisso aqui, eu tenho que trabalhar com essa quantidade aqui de processos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui o Sebastião e tenho o John. Depois eu vou dar uma vírgula, você vai enxergar aqui o que está escrito. Vou só passar as informações para cá. Dividir o total de processos entre si em partes inversamente proporcionais aos seus respectivos tempos. Ou seja, 15 e 5. Isso aqui inversamente proporcionais. Ok? Vamos apertar a vírgula aqui. O Sebastião e o John. Sebastião tem 15 anos de serviço e o John tem 5 anos. Os processos eles serão divididos na proporção inversa. O que significa dividir na proporção inversa? Quando você aumenta uma grandeza, a outra que é inversamente proporcional tem que diminuir e vice-versa. Quando você diminui uma grandeza, a outra tem que aumentar na mesma proporção. Então, é o efeito gangorra. Uma sobe, outra desce. Uma sobe, outra desce. Então, o John e o Sebastião que tem mais tempo, quanto mais tempo, menos processo ele pega. É inversamente. Isso é até natural. O John acabou de chegar no tribunal, tem 5 anos, então ele é novinho e vai trabalhar mais. O John, que é mais antigo, tem mais tempo, ele trabalha menos, ele elabora menos processo. Então, antes de trabalhar isso aqui, eu vou transformar essa proporção inversa em direta. Essa proporção. Como é que é a transformação da proporção direta e inversa? A gente aprende que é só inverter, colocar o inverso, 1 sobre 15 e 1 sobre 5. Mas olha só, gente, como são 2 grandezas, eu tenho 2 formas de transformar isso aqui. Uma delas, assim, 2 grandezas, eu vou trocar de posição. O 5 vem para cá e o 15 vem para cá. Pronto. Esse é o macete. Transformar uma proporção inversa em direta. Trabalhar com a direta é muito mais lógico. Olha só. Imagine que todos os processos fossem uma grande pizza. Essa pizza seria dividida em várias fatias. Quantas fatias corresponderia ao trabalho do Sebastião? 15 fatias. A fatia é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Então, essa pizza, que é todo o serviço, 5 fatias vai para o Sebastião e o John, que é o mais novinho, vai pegar 15 fatias de trabalho. Então, essa grande pizza tem um total de 20 fatias. Ok? Seria isso. Um detalhe interessante aqui é o seguinte, toda proporção, ela pode ser simplificada. De 5 para 15, eu posso simplificar isso aqui? Se a cada 20 fatias eu tenho 5 e 15, eu poderia simplificar. Dividir tudo isso aqui por 5. Então, ficaria o quê? Ficaria 1K e ficaria 3K. Então, a pizza, que é todos os processos,
teria um total de 4 fatias. Eu pego a pizza, divido em 4. Uma vai para o Sebastião e 3 vai para o John. Ok? Então, eu já tenho essa informação aqui com vocês. Vamos lá. Você vai conseguir ler no seu material. Eu coloquei aqui porque a gente precisa da informação. Então, dividiu o total de processo entre si em partes inversamente proporcionais aos seus respectivos tempo de serviço, 15 e 5. Já processamos essa informação. Agora vem o seguinte. O Sebastião levou 4 horas para, sozinho, analisar todos os processos que lhe couberam. Gente, se essa informação aqui fosse 4 horas para fazer todos os processos, eu não precisaria da informação anterior. O problema é que eu não sei a quantidade de processos que couberam ao Sebastião. Agora eu já sei. Aqui é o seguinte, o Sebastião levou 4 horas para, sozinho, analisar os processos que lhe couberam. Ok? Agora eu já sei. De 4 processos, um coube ao Sebastião e 3 ao John. Enquanto que, sozinho, o John analisou todos os seus em 6 horas. Os seus seria o quê? Os processos que lhe couberam. Então, vamos lá. Eu vou colocar essa informação aqui, ó. O Sebastião em 4 e o John em 6. É o tempo que eles levaram para processar os processos correspondentes a eles. Ok? Vou colocar novamente a vírgula aqui e vamos lá trabalhar em cima disso. Eu quero só, antes aqui, ver o que ele quer. Ó. Se não tivesse dividido o total de processos entre si, trabalhando simultaneamente em processos distintos, quanto tempo seria necessário até que todos os processos fossem analisados? A pergunta é o seguinte: bota os dois para trabalharem juntos. Abre-se as 2 torneiras simultâneas. Em quanto tempo o reservatório ficaria cheio? Em quanto tempo os processos seriam processados, elaborados, sei lá, analisados? Ok? Essa que é a pergunta. Então é o seguinte. O Sebastião, ele fez um processo de 4. Como aqui ele disse a quantidade de processo? Ele não disse. Então, isso aqui é proporção, gente. Eu posso chutar a quantidade de processos, desde que esteja nessa proporção, de 1 para 3. Quantos processos aqui eu vou chutar? Eu vou chutar 100? 100 é simpático para porcentagem, mas aqui trabalha com número mínimo. Trabalha com exatamente, ó, o K chama o K de 1, então é um processo para o Sebastião e 3 processos para o John, num total de 4. Então fica assim, ó, um processo ele fez um processo em 4 horas, enquanto que o John, ele fez 3 processos em 6 horas. Ok? 6 horas. Gente, agora é aquele raciocínio da velocidade. Vamos lá. Lembra que a velocidade de 2 torneiras juntas, é igual à velocidade das 2 individuais. E velocidade é o quê? É o serviço, é a capacidade dividido pelo tempo que ele executou aquele serviço. Não precisa ser tudo, pode ser uma fração, desde que eu tenha um tempo para elaborar aquela fração de serviço ou aquela capacidade, aquela fração da capacidade. Nesse caso aqui, eu tenho a velocidade do Sebastião e do John juntos. É igual à velocidade do Sebastião mais a velocidade do John. Eu tenho isso. Qual vai ser, então, a velocidade do Sebastião e do John? A velocidade vai ser o seguinte. Eles teriam o serviço inteiro, mas esse serviço inteiro eu defini, são 4 processos. Eles teriam 4 processos para fazer em quanto tempo? Aqui que entra o X da questão. Ou seja, a velocidade. Eles vão fazer os 4 processos em que tempo? Enquanto que o Sebastião, ele faz um processo em 4 horas. Isso dá, essa razão dá a velocidade dele. E o John, a velocidade do John, ele faz 3 processos em 6
horas. 6 horas. Olha só, eu tenho que achar esse x. Vamos lá, vamos trabalhar. Como é que eu faço isso aqui? Eu vou tirar o MMC. Vamos tirar o MMC aqui. Que no caso aqui vai ser 12. 12x. MMC entre 6, 4 e x. 12x dividido por x dá 12. Aqui eu tenho 3x e aqui eu tenho 2x. Então 12x dividido por 4 dá 3. Continuando aqui, vamos lá. Eu tenho 12 vezes 4, 24 não, 48. 48, aqui eu tenho 3x, e aqui eu tenho 2x vezes 3, 6x. Somando aqui eu tenho 9x. 9x é igual a 48. Quanto vale esse x? 48 dividido por 9. Isso aqui eu consigo simplificar. Dá para dividir por 3. 48 dividido por 3 dá quanto? Dá 16. E aqui dá 3. 48 dividido por 3 dá 16. 9 por 3 dá 3. Quanto é que dá 16 dividido por 3? E qual vai ser a unidade que eu vou achar aqui? Eu estou trabalhando com horas. Esse tempo aqui, 4 horas, 6 horas. O x é a quantidade de horas que os dois, trabalhando juntos, vão elaborar 4 processos. Então, se eu tenho um serviço que foi feito com tempo para elaborá-lo, essa razão vai me dar a velocidade. Lembrando que a velocidade dos dois juntos é a soma das velocidades individuais. Essa conta aqui, gente, eu dou um macete para você resolver aqui. Qual o número mais próximo do 16 que divide o 3? É o 15. Então, tem aqui, 16 é 15 mais 1. E você aprendeu com a tia Teteca que a divisão ela tem a propriedade distributiva em relação à soma. Então, isso aqui pode ser escrito dessa maneira. 15 terços mais 1 terço, que é igual a 16 terços. 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5 horas inteiras. Eu fiz esse desmembramento para saber a quantidade de horas inteiras e 1 terço da hora é a fração. Quanto é que é 1 terço da hora, pessoal? Pensa rápido, 1 terço da hora. A hora tem 60 minutos, você divide por 3, a terça parte da hora, 60 minutos dividido por 3, dá 20 minutos. Vamos lá, eu tenho essa opção aí, 5 horas e 20 minutos. 5 horas e 20 minutos. 5 horas e 20 minutos é a letra A. Então, só recapitulando aqui. Recapitulando. Eu tenho 2 funcionários que dividiram o total de processo na proporção inversa de suas idades. Na proporção inversa de suas idades. Tempo de serviço. O Sebastião tem 15 anos de serviço e o John tem 5 anos. Dividindo a proporção inversa é quanto maior o tempo de serviço, menos processo ele pega. Então eu transformei essa proporção inversa em direta, só invertendo. Fica de 15 e 5, só trocar. 5, 15. Essa proporção eu simplifiquei, porque eu posso simplificar. Se é de 5 para 15, é a mesma coisa de 1 para 3, que está na mesma proporção. Se você dividir 5 para 15 e 1 para 3, vai dar a mesma razão. Então, são 2 razões equivalentes, ou seja, são proporcionais. Eu vou trabalhar de 1 para 3. De cada 4 processos, lembrando que todos os processos é grande pizza, que eu vou dividir em 4 fatias. Dessas 4 fatias, uma fatia vai para o Sebastião e 3 vai para o John. Eu tenho que trabalhar com um número aqui. Ele não deu a quantidade de processo. Então, eu chuto uma quantidade. De preferência, um número simpático. Por favor, não vai chutar 88 processos. Mesmo que 88 dê para dividir por 4, você consiga achar valores inteiros. Não, trabalhe com o mínimo. 4 processos. 4 processos. 1 será do Sebastião e 3 será do John. É como se o carro valesse 1. Então, o que acontece? O Sebastião ele fez um processo em 4 horas.
Tanto é que ele deu esse tempo. O tempo que o Sebastião levou para fazer os processos que lhe couberam foi 4 horas. E quantos processos lhe couberam? Um processo. É a mesma coisa com o John. O John levou 6 horas para processar, para analisar os processos que lhe couberam, que foram 3. Eu tenho o trabalho, eu tenho a capacidade, eu tenho o que foi feito e o tempo. Essa razão me dá velocidade. Um processo a cada 4 horas, um processo a cada 4 horas é a velocidade do Sebastião. 3 processos a cada 6 horas é a velocidade do John. A soma dessas duas velocidades tem que dar a velocidade dos dois. Qual vai ser a velocidade dos dois? É todos os processos num tempo X. Todos os processos, os 4 processos, no tempo X. Essa equação ela tem que ser verdadeira. Então, a velocidade dos dois juntos é a velocidade dos dois, a soma das velocidades dos dois individualmente. Desenvolvendo essa equação, eu vou achar que o tempo é de 5 horas e 20 minutos. Para quem não gostou dessa divisão aqui que eu fiz, você vai dividir 16 por 3. 16 dividido por 3 dá 5 e sobra 1. 5 horas. Essa 1 hora que sobrou, eu não tenho mais nada para baixar, então essa 1 hora eu transformo em minutos, ou seja, 60 minutos. 60 minutos dividido por 3 dá 20 minutos. Sobrou nada. Pronto, 5 horas e 20 minutos, que é a nossa resposta. Que no caso aí a letra B. Vamos adiante? Uma observação, né? Essa questão, por exemplo, dá aquela impressão que ela é trabalhosa. Dá a impressão que ela é trabalhosa, mas porque eu tenho que forrar a base de vocês. Se eu não forrar a base, você não consegue desenvolver essa questão rápido. Essa questão é para você resolver em 2 minutos no máximo, ok? Mas aí com a prática, só a prática mesmo nos leva à perfeição, mas para isso você tem que ter essa base. Vamos lá, gente. Número 2. Número 2. 3 técnicos do TRT foram incumbidos de catalogar alguns documentos e os dividiram entre si na razão inversa de seus tempos de serviço público. 4 anos, 6 anos e 15 anos. Se aqueles que têm 6 anos de serviço coube catalogar 30 documentos, a diferença positiva entre os números de documentos catalogados pelos outros dois é... Então, vamos lá. São 3 técnicos. Técnico A, técnico B e técnico C. O tempo de serviço. Esse tempo, né? Tempo de serviço é inversamente proporcional, que nesse caso aqui é 4, 6 e 15. Como esse serviço é distribuído na proporção inversa, quem tem mais tempo, menos processos irá catalogar. Ok? Menos documentos irá catalogar. Então, esse cara que tem 15 anos é o que vai trabalhar menos. Está mais cansado, naturalmente, né? Então, esse que chegou agora não vai sentar na janela. Tem que ralar um pouquinho mais, até chegar no estágio desse cara aqui. Então, vamos lá. O processo aqui, gente, eu vou dar um macete do Chique Push, para quem não conhece. Eu tenho aqui uma proporção inversa. A, B, C. Como eu transformo essa proporção inversa em direta? A gente aprende na escola, inclusive no curso. Em alguns casos a gente tem que fazer isso aqui. É inverter 1 sobre A, 1 sobre B e 1 sobre C. Em alguns casos a gente tem que fazer isso aqui. Isso é o processo. Transformar uma proporção inversa em direta. Invertir. Gente, eu detesto trabalhar com fração. Eu vou transformar essa proporção aqui em valores inteiros. E para isso, como é uma proporção, eu posso multiplicar todo mundo pelo mesmo valor. Tem que ser o mesmo valor para manter a mesma proporção. Se eu multiplicar tudo isso aqui por 10, a proporção se mantém. Se eu tenho uma proporção de 1 para 2, multiplica por 5, 5 para 10. Repare que o consequente, o de baixo, continua sendo o dobro do antecedente, do de cima. 2 é o dobro de 1, 10 é o dobro de 5. Então, está na mesma proporção. Se eu multiplicar a proporção pelo mesmo valor,
ela se mantém. Agora, por quanto que eu vou multiplicar? Porque minha finalidade é sumir com a fração, sumir com A, que é esse denominador, sumir com B, sumir com C. Por quanto que eu vou multiplicar? Esse valor ele tem que ser divisível por A. Para ser divisível por A, tem que ser um múltiplo de A. Ele tem que ser divisível por B, tem que ser um múltiplo de B. Para ser divisível por C, tem que ser um múltiplo de C. Então, eu caço, de preferência, não precisa ser o menor múltiplo comum entre A, B e C. Nesse caso aqui, ABC. É o produto dos três. Vamos multiplicar tudo por ABC. ABC. Nada aqui é decorado, gente. Eu te dou, joga esse macete aqui. Aí. Daqui a pouco, esse macete cai no esquecimento. Você tem que entender todo o processo, porque a matemática não se decora, diferente das matérias de direito. Até direito tem alguma lógica jurídica. Se você decorar, lá na frente você esquece. Agora, se você trabalhar tudo dentro de uma lógica, fica mais fácil para você aplicar esse raciocínio e memorizar. Repare que eu multipliquei tudo por ABC. Quando eu multiplico a primeira inversão aqui, 1 sobre A por ABC, o A ele foi cortado. Olha só, o A foi cortado. E ficou somente o BC. Ficou somente o BC. Quando eu multipliquei a segunda inversão por ABC, o B foi cortado e ficou quem? Ficou o AC. Aqui, cortei quem? O C. Ficou quem? O AB. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de regra do tapa. Você vai transformar uma proporção inversa em direta. Dá um tapa no A. Quando você der um tapa no A, quem você enxerga aqui? Ó? Deu um tapa no A, você está enxergando o B e o C. O B e o C. Deu um tapa no A, o B e o C. Transformar o A em direta, dá um tapa no A, B vezes C. Transformar o B em direta, dá um tapa no B. Quem é que você vê? O A e o C. A vezes C. Dá um tapa no C. Quem é que você vê? O A e o B. A vezes B. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou transformar essa proporção em direta. Deu um tapa no 4. Deu um tapa no 4. Quem você está vendo? 6 e o 15? Quanto é 6 vezes 15? 6 vezes 15, 90. Transformei o 4, a proporção inversa 4, e na proporção direta 90. Deu um tapa no 6. Quem você está vendo? Um 4 em cima e o 15 embaixo. 4 vezes 15, 60. Deu um tapa no 15. Quem você vai ver? 4 e o 6. 4 vezes 6, 24. 24. Pronto. Repare que esses processos, essas pastas que tiveram que ser catalogadas, esses serviços que tiveram que ser catalogados, ele vai ser dividido na proporção direta a 90, 60 e 24. Então, pego todo o serviço e divido nas fatias da pizza, né? Esse cara aqui vai catalogar 90 fatias. Esse aqui, 60 fatias. Esse aqui, 24 fatias. E tem uma informação em relação ao que tem 6 anos. Aqui, ó. Sabendo que aquele que tem 6 anos... Quem é o que tem 6 anos? É o segundo aqui, ó. Esse que tem 6 anos de serviço, coube catalogar 30 documentos. Então, esse cara aqui, ó, catalogou 30 documentos. Ok? 30 documentos. Dá para fazer agora o processo rápido, direto, ó. De 60, catalogou 30, né? Metade? Então, tudo vai acontecer na mesma proporção. De 90 vai ser a metade, de 24 vai ser a metade. Mas, se você não quiser trabalhar dessa forma, não tem problema. O cara que é o segundo aqui, o que trabalhou 6 anos, ele catalogou 60K, que corresponde a 30 processos, 30 trabalhos. Quanto vale a minha constante? 30 dividido por 60, isso dá o quê? Meio. Então, esse cara aqui, o A, catalogou quanto? 90K, não foi? Então, é 90 vezes meio, que dá 45. E o B? E o B? O B não, o B já sei. O C, que é o último. O último catalogou 25K. Ou seja, 24K. 24 vezes meio. O C catalogou então quanto? 12.
12. O A 45. Agora é só responder. Qual foi a pergunta? Ele quer saber a diferença positiva entre os números de documentos catalogados pelos dois outros, ou seja, a informação que ele deu foi do B. E dos dois outros, A e B. Qual a diferença positiva aqui, ó? Qual a diferença positiva de 45 para 12? 45 menos 12, quanto é que dá? Resposta: 33. Letra B de bom. Letra B de bom. A diferença positiva é de 33. Beleza? Então, só para recapitular aqui, eu tenho aqui 3 trabalhadores que foi distribuído um serviço para catalogar, processo para catalogar, sei lá, que foi dividido na proporção inversa do tempo de serviço. Qual o tempo de serviço? 4, 6 e 15. Eu transformei essa proporção inversa na proporção direta. Regra do tapa. Esconde o 4. 6 vezes 15, 90. Transformei, então, o primeiro na proporção direta, que dá 90K. Esconde o 6. 4 vezes 15, 60. Esconde o 15. 4 vezes 6, 24. Então, a proporção direta agora é o seguinte, dos 3, 90, 60 e 24. O que trabalhou, já tem 4 anos de serviço, vai fazer 90, vai catalogar 90 processos. O que tem 6 anos, 60 processos. E o que tem 15, que é o mais antigo, que é o que já está quase se aposentando, vai catalogar menos, 24 processos. Ele deu a informação que o que tem 6 anos catalogou 30. Então, 60K, 60 fatias, corresponde a 30. A fatia, que é a nossa constante de proporcionalidade, se 60K é igual a 30, a nossa constante de proporcionalidade é meio. 30 dividido por 60 é meio. Eu poderia até fazer direto. Ó, de 60 foi para 30, foi reduzido pela metade. Então, todos eles terão que reduzir pela metade. 45 e 24. Ou então, substitui a constante, que é meio. Aqui, ó, 90 vezes meio, 45. 24 vezes meio, 12. E a diferença positiva dos outros dois, ou seja, do que tem mais tempo de serviço e o que tem menos tempo, a diferença é de 33 documentos catalogados, ok?